E atenção, vamos chamar novamente Luca Bassani. Israel acaba de aprovar o cessar-fogo com o Hezbollah. Luca, conta tudo, não esconde nada. Pois é, Capês, logo que eu saí da minha primeira participação, foi confirmado pelas agências israelenses que o Gabinete de Segurança Nacional israelense aprovou esse cessar-fogo com o Hezbollah, que deverá ter duração de 2 meses, e também a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano, contanto que aqueles critérios e aquelas condições sejam atendidas por parte de Israel, que envolvem também a desmilitarização do sul do Líbano, a região ao sul do rio Litani, seguindo a resolução 1701 das Nações Unidas de 2006. De acordo também com as fontes israelenses, ele deverá entrar em vigor já na quarta-feira, ou seja, amanhã, e todos os libaneses esperam ansiosamente. Afinal, são quase 2 meses de guerra se desenrolando dentro do Líbano, quase 4 mil pessoas mortas, muitas delas são também crianças, são civis, são pessoas inocentes, e 1.200.000 libaneses deslocados. Portanto, a preocupação dessas famílias é poder voltar às suas casas. O Líbano tem uma grande porcentagem de cristãos, quase 40%, que quer comemorar o Natal com as suas famílias de volta nas suas casas. Então, esse cessar-fogo pode ser uma boa notícia às famílias libanesas para o final do ano. E ressaltando aquilo que você acabou de dizer, que é verdade, o Líbano não é um aliado do Irã, é o Hezbollah que é um aliado do Irã. O Líbano é um refém, uma vítima de uma organização fundamentalista terrorista chamada Hezbollah, que não representa os interesses palestinos, não representa os interesses libaneses, representa apenas os interesses iranianos e os seus próprios dentro da grande nação do Líbano, que tanto contribuiu para a humanidade com grandes feitos culturais, como também para a nação brasileira com os seus milhões e milhões de imigrantes que chegaram ao longo do século XX. Muito bem colocado, Luca Bassani. Inclusive aqui no Brasil tem o dobro de libaneses do que tem no Líbano. Então a gente respira aliviado com esse cessar-fogo. Mas você sabe, tudo tem um senão. Será que isso não pode ser interpretado como um sinal de fraqueza de Israel? Quem está ganhando a guerra, quem está ganhando o terreno, quem está derrotando o Hezbollah, vai aceitar um cessar-fogo? Não seria esse um sinal do esgotamento das forças de defesa de Israel? Porque as pessoas estão sendo retiradas dos seus trabalhos, deixando suas famílias, os seus parentes, por maior que seja a dedicação, o amor e a eficiência do Exército, a reconhecida eficiência do Exército de Israel, chega um momento em que há um esgotamento natural. Quem perde mais, quem ganha mais com esse cessar-fogo? Pelo menos o povo libanês ganhou. Olha, Capês, eu acho que tem um aspecto militar importante a se comentar. Eu acredito que o coronel pode até falar com maior propriedade do que eu, mas tem a ver com a duração das guerras e com as guerras em 2 frontes. No caso de guerras do século XXI, elas são muito mais rápidas, elas não têm esse caráter de durar anos e anos ou décadas, como foi, por exemplo, a Guerra do Vietnã, por conta dos armamentos mais modernos que nós temos, todo o aparato diplomático que faz com que as nações sejam pressionadas por outras nações do mundo a conversarem, a sentarem-se à mesa e dialogarem. Então, acredito que 13 meses já é bastante. Tirando esse fato que causa já um grande cansaço às tropas israelenses, tem a questão das 2 frentes. Tem uma guerra acontecendo em Gaza, que não foi concluída, reféns ainda para serem recuperados, uma pressão interna política muito grande das famílias dos reféns para o governo de Israel. Ao mesmo tempo, tem outra batalha acontecendo, outra guerra acontecendo em outra frente, com um inimigo muito mais poderoso militarmente, além de outros mísseis e drones que são lançados por parte dos Houthis e do Irã, que eventualmente também precisam ser defendidos e neutralizados por Israel. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que sim, eles precisam de uma pausa, não é nenhum sinal de fraqueza necessariamente, porque ao longo da história isso aconteceu também, onde exércitos mais poderosos tiveram que dar pausas estratégicas ou até mesmo perderam guerras que pareciam fáceis de ser ganhas. Estados Unidos no Vietnã é um caso muito clássico disso. A União Soviética dentro do Afeganistão, outro caso clássico disso, muito tempo, uma guerra por 7, 8 anos, onde o exército poderoso, depois dessas táticas de guerrilha, com grupos fracionados, espalhados por regiões montanhosas de difícil acesso, acabam vencendo. Os Mujahideen ganharam dos soviéticos
o Vietcong ganhou dos Estados Unidos. Então, a gente não está dizendo que vai acontecer isso e que o Hamas ou até mesmo o Hezbollah vai vencer Israel, mas acredito que faz parte da dinâmica da guerra essa fadiga, e o Netanyahu sabe que neste momento talvez seja melhor focar todas as forças no Hamas, na faixa de Gaza, concluir essa guerra, recuperar o máximo de reféns que conseguir e depois pensar na fronteira norte e nos outros inimigos que o país tem espalhado ao redor do mundo, e não são poucos, né? O Luca Bassani, sem contar também a questão econômica, né? A construção civil parada em Israel, o comércio, os gastos enormes, os 14 bilhões cedidos pelos Estados Unidos não fazem frente às despesas que Israel está tendo. Tudo isso é importante. Agora, eu quero ouvir o Coronel Sérgio Marques, inclusive, que você chamou ele para briga. Vamos ouvir aqui o Coronel Sérgio Marques. Coronel Sérgio Marques, eu estou achando que esse cessar-fogo não vai durar. Ah, você é pessimista. Se Israel vai continuar a ação em Gaza, e precisa continuar porque os reféns não foram libertados, se ele vai continuar uma ação operacional em Gaza, claro que mais cedo ou mais tarde vão ocorrer baixas em civis, o Hezbollah vai voltar a atacar e retalhar. Os Houthis não pararam de interromper o tráfico no Mar Vermelho, no estreito de Bab el-Mandeb. Como você vê todo esse desenrolar e a perspectiva do cessar-fogo do Hezbollah sem que haja cessar-fogo com o Hamas? O Hezbollah é uma questão de tempo. Ele vai aproveitar esses 2 meses para se reorganizar, lembrando que a liderança foi morta, grande parte da liderança do Hezbollah foi morta pelo Estado de Israel. Agora, também, o Estado de Israel hoje, nesse momento, ele tem 7 frentes de combate. Então, vejamos, contra o Jihad Islâmica e o Hamas na faixa de Gaza. Segunda, contra o Hezbollah no sul do Líbano. Terceira, grupos terroristas na Cisjordânia. Quarto, nós temos os Houthis no Iêmen, que fica na Península Arábica. Quinto, nós temos um grupo de xiitas no Iraque. Sexto, nós temos também Síria, o próprio governo da Síria e milícias xiitas da Síria. E sétimo, que é o próprio Irã, que é o maior, vamos assim dizer, oponente do Estado de Israel hoje. Então, todos ganham um tempo com esses 2 meses, tanto o Estado de Israel para continuar, entre aspas, a faxina na eliminação do grupo terrorista Hamas, o próprio também Hezbollah, que vai se reorganizar, e também, entre aspas, o Irã, que também está na mira, principalmente dos seus arsenais nucleares. Lembrando, mais uma vez, que o Irã está muito próximo da construção da bomba atômica, né, de uma arma nuclear. E o Estado de Israel não vai permitir. No passado, o Estado de Israel, em 1981, ainda no Iraque de Saddam Hussein, preventivamente, o Iraque, com F-15, F-16, são aeronaves americanas, destruiu o projeto nuclear do Iraque, em 1981. Também, em 2007, o projeto da Síria, de Bashar al-Assad, que também é inimigo do Estado de Israel, o projeto sírio também foi destruído pela Força Aérea israelense. O terceiro, que nós teremos, eu tenho certeza que nós teremos a destruição do complexo nuclear iraniano. Por quê? Porque ele está muito próximo de construir uma arma nuclear. E a arma nuclear na mão dos iranianos não é apenas uma arma de poder de dissuasão. Ele vai utilizar contra o Estado israelense, com certeza. Sem contar que com o Donald Trump, evidentemente, o Donald Trump e a direita dos republicanos é muito mais propensa a uma intervenção militar direta dos Estados Unidos no Irã do que o Joe Biden e o Barack Obama, que chegou a fazer um acordo com o Irã, permitindo que ele enriquecesse o urânio até um determinado limite. Eu não sei se estamos com o Luca ainda para se despedir de nós. Luca, você está ainda conosco? Luca, eu queria que você refletisse essa questão. Israel continua suas ações operacionais em Gaza. Os reféns até agora, metade do 45% do país vai à praça central de Tel Aviv protestar e quer a volta dos reféns. A solução militar parece que não trouxe resultado até agora. Eu imagino a dor
dos parentes dos reféns. Eu tive com algumas mães em Israel conversando e querem seus filhos de volta. Ela fala, imagina a dor de uma mãe que vai todo dia arrumar o quarto, ver a cama arrumada e seu filho não está deitado ali, não sabe se ele está com alguma doença, se ele está sendo bem tratado, se ele está sendo torturado ou não. E parece que a solução seria uma negociação para trazer de volta esses reféns. Essa faxina a que o coronel Sérgio Marques se referiu já dura desde um pouco depois de 7 de outubro do ano passado, só produziu até agora escombros e morte de alguns milhares de terroristas do Hamas, mas ao custo de um dano enorme à imagem internacional de Israel. Como você vê a duração desse cessar-fogo se continuarem as ações operacionais, a meu ver, de pouca eficácia em Gaza, pelo tudo que foi feito, os resultados atingidos? Eu acredito que os mediadores neste conflito, Capês, eles sabem que a solução desta questão, ela passa por uma resolução de etapas. A primeira delas, e aquela que tem maior poder de escalar, é a guerra entre Israel e Hezbollah, porque o Hezbollah ele é muito mais forte militarmente, ele tem um respaldo do Irã muito mais forte do que tem o Hamas, apesar de ambos serem financiados pelo Irã. O Hezbollah é o filho preferido do Irã, se assim podemos dizer, e também envolve um país muito maior, o Líbano com 6 milhões de pessoas e a faixa de Gaza com 2 milhões e 300. Se você for olhar do aspecto meramente numérico, é mais preocupante. Obviamente, cada vida é uma vida, cada inocente é um inocente, não estamos desmerecendo essas pessoas, mas é importante a resolução desta etapa. Partindo disso, a gente sabe que durante os próximos meses teremos já o governo de transição de Donald Trump, a sua própria Secretaria de Estado e a sua própria ideologia perante o resto do mundo sendo implementada, que é muito próxima de Israel, mas que tem a promessa eleitoral de acabar com as guerras em curso no mundo, que tem a participação direta ou indireta dos Estados Unidos, principalmente a guerra de Israel em Gaza e a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, acredito que é possível que esse acordo aconteça no começo do ano que vem, não vislumbro nada para esse ano, e também acho que a chance de muitos reféns ainda estarem vivos, ela é muito pequena, infelizmente, por isso mesmo que Israel praticamente abandonou as negociações. Bom, Luca, então quer dizer que se essa solução não está dando resultado, não seria o caso, por exemplo, de acionar o Qatar? O Qatar se retirou da mesa de negociações. Então, em vez de Israel ter hostilizado o Qatar, não deveria, eu venho dizendo isso, Luca, desde o sequestro que teve, logo em seguida eu estive em Israel, tive contato com as famílias, assim que tiver a produção, colocar uma fotografia aqui, a mãe do Olmert está desesperada, está enlouquecendo, a mãe desse rapaz, o Steve, essa mulher está perdendo a sanidade mental, esse menino, podia ser meu filho, está aí sequestrado, não tem nenhum tipo de solução. Então, Luca, como você avalia, a meu ver, a estratégia exagerada da incursão em Gaza é muito mais uma necessidade política do grupo de Netanyahu e da ala de extrema-direita de Israel do que propriamente uma ação que vai levar à eficácia na libertação dos reféns. Essa estratégia me parece que está muito mais para um desejo de vingança, legítimo com relação ao Hamas, legítimo e apoiado, mas que acaba atingindo inocentes. Queria só te ouvir isso, um último comentário seu. Eu acho que essa estratégia, por mais que ela seja legítima do ponto de vista da defesa e da soberania do Estado de Israel, ela não foi acertada do ponto de vista da estratégia militar, até porque Israel é conhecido mundialmente por ser um dos exércitos mais modernos do mundo e tem a capacidade tecnológica mais avançada do planeta, até mesmo com essas operações pontuais que eles realizaram em Teherã, matando o Ismail Haniyeh, no Líbano, matando o Nasrallah, e também na Síria, matando tanto as outras lideranças desses grupos terroristas de forma extremamente pontual, extremamente limpa, se assim podemos dizer, do ponto de vista operacional. Então, aquilo que se vê em Gaza, nós sabemos que é mais difícil, porque não estamos falando de 3, 4 dezenas de lideranças, mas sim de dezenas de milhares de terroristas, então é mais difícil pela quantidade, mas poderia ter sido replicado, reproduzido de uma maneira mais parecida, minimizando os danos colaterais das mortes de inocentes civis, de crianças, de mulheres, que nada tem a ver com este conflito e são as maiores vítimas desse momento, quando a gente vê a montanha de escombros que se transformou a faixa de Gaza. Eu acredito que ele será cobrado mais para frente dos seus próprios aliados por essa estratégia errônea, e a própria sociedade israelense está vendo que não tem dado muitos frutos,
Por mais que o Estado de Israel esteja mais seguro do ponto de vista de que o Hamas não tem capacidade operacional para causar um atentado terrorista como causou no 7 de outubro, a gente vê que as famílias dos reféns ainda sentem faltas dos seus entes queridos, ao mesmo tempo em que a imagem de Israel está de forma muito grande fragilizada por todo o mundo, com essa dificuldade agora de até mesmo falar com seus próprios aliados, com seus grandes amigos do passado. Então, acho que será uma guerra analisada ao longo dos próximos anos e Netanyahu será, de fato, cobrado internamente e externamente, como deve ser qualquer líder que faz uma guerra desse tamanho. Uma última pergunta. Alguns ministros radicais, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que inclusive Itamar Ben-Gvir tinha um pôster do Baruch Goldstein, que chacinou palestinos que estavam numa mesquita em 1994, tinha no gabinete dele. Esses ministros mais radicais, que não correspondem à imensa maioria do povo israelense, pretendem anexar de vez a Cisjordânia. Inclusive disseram que estavam dispostos a obter o apoio dos Estados Unidos. Donald Trump já disse, não contem comigo para alimentar esse tipo de raciocínio. Agora, por outro lado, dentro desse contexto, o Tribunal Penal Internacional emite, agora é decisão, uma ordem de prisão contra Netanyahu. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Keir Starmer, disse que cumprirá a ordem. A França deixou entender que vai cumprir a ordem também. A Alemanha não se manifestou, claro, tem a consciência mais do que pesada, né? Não se manifestou ainda. Mas me parece que são 150 países que têm tratados com o Tribunal Penal Internacional. Como repercute essa questão dentro de Israel com o Netanyahu e, ao mesmo tempo, esse grupo que fica ali alimentando ao lado dele, alimentando essas ideias de guerra expansionistas e, de certa forma, ideias também discriminatórias. Como fica esse grupo radical ao lado de um primeiro-ministro que agora tem uma prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional? Em relação ao Tribunal Penal Internacional, inclusive estava escrevendo uma coluna sobre isso na semana passada, são 122 países das Nações Unidas que são signatários do Estatuto de Roma. Portanto, todos eles têm que cumprir este mandado de prisão caso Netanyahu ou Vladimir Putin, que é outro que também tem um mandado de prisão em seu nome, cheguem em seus territórios. Grande parte dessas nações são nações aliadas ao Ocidente, como você listou aí, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, o próprio Brasil, que também teve essa questão de negociar com os russos para que Putin não viesse ao G20, ou seja, Netanyahu terá uma grande restrição no seu movimento pelo planeta Terra para visitar outras nações, num momento que seria crucial refazer pontes que foram quebradas por conta dessa imagem danificada de Israel. Ao mesmo tempo, ele sabe que a sua coalizão, por mais que seja forte neste momento, na próxima eleição não terá a maioria, principalmente esses grupos mais extremos, ultra-ortodoxos, de extrema-direita, como você bem colocou, Itamar Ben-Gvir, entre outros, desta coalizão que quer anexar completamente as regiões da Cisjordânia, o que seria uma violação bastante grave do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas, não teria como isso ser realizado do ponto de vista prático. O único país que poderia ajudar seria os Estados Unidos, até mesmo Donald Trump, que é um forte aliado de Netanyahu, já disse que não fará isso. Então, ficará só na própria imaginação desses ministros radicais. Eu acredito que a solução de dois estados ela é bastante difícil de ser implementada num momento como esse, é algo para ser discutido lá para frente, mas também não é um momento para anexar completamente Gaza e a Cisjordânia e deixar quase 5 milhões de palestinos sem o seu Estado soberano, que tanto lutam por isso há muitas décadas. Eu acho que é um momento de quebra de paradigmas. No futuro, a gente vai ver essa guerra como aquela, talvez, que tenha resolvido essa questão ou deteriorado completamente as relações dentro do Oriente Médio. Vamos ter esperança que, assim como os acordos de Abraão foram assinados durante o primeiro governo Trump, que fizeram a paz de Israel com 6 nações, incluindo Emirados Árabes Unidos, o Sudão, o Marrocos, quem sabe nesse novo governo, com a influência que tem o futuro presidente norte-americano, mais um acordo possa ser assinado, principalmente com a Arábia Saudita. Aí, no local do berço do Islã, fazendo paz com Israel, não seria desculpa para nenhuma outra nação islâmica continuar com essas rusgas e seguir adiante, cooperando, assim como todas as nações fazem ao longo do século. Luca, esses grupos terroristas radicais islâmicos só alimentam posição radical do outro lado.
Que saudade do Shimon Peres, do Itzhak Rabin, assassinado pelas costas por um terrorista covarde, Yigal Amir. Que saudade do Ehud Olmert, enfim, do Ehud Barak, de todos esses que sempre lutaram por uma paz segura, com segurança para Israel. Esses sim são os líderes nos quais temos que depositar as nossas esperanças e parece que não surge nenhum como esse mais. O Luca Bassani está aqui conosco, nós estamos interagindo com relação a isso. Luca, eu estive em Israel 2 vezes já, eu sinto que as pessoas de lá, a grande parte da população, gostaria de ter uma paz celebrada, viver em segurança. É óbvio que fica difícil com esses grupos extremistas jogando mísseis sobre o território de Israel o tempo todo. E esses grupos, eles se retroalimentam com a extrema-direita israelense. E a grande população fica prejudicada. Eu acho que o próprio Netanyahu gostaria de sair, de não ser refém desse pessoal extremista que tem na sua base de sustentação no Knesset. Como você vê essa questão entre uma certa antinomia entre uma grande parte da população que luta pela paz e uma outra parte, Israel dividido também, que estimula estas ações, é óbvio, extremamente irritada com a ação do grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro. Eu estive lá e vi a devastação que foi ali nos kibbutz que ficavam próximos à faixa de Gaza. Como você vê essa questão, essa antinomia e o desejo de paz da grande população que parece cada vez mais distante? Isso que você colocou é realmente a pura verdade, Capezzo. Eu também já estive em Israel. O povo de Israel é um povo de paz, não quer a guerra. Eles não querem a perpetuação de um conflito ad eterno que só causa desgaste e que só causa dificuldades econômicas para toda a região, fazendo com que os israelenses não possam mesmo viajar para os países vizinhos, não possam ter essas relações econômicas e diplomáticas tão importantes que os países têm com seus vizinhos para garantir a sua própria segurança. Então, acho que grande parte deles quer sim a reconstrução da paz ou a realização da paz com países que nunca reconheceram Israel como Estado soberano, exemplo do que foram os acordos de Abraão, do que foi depois da guerra dos 6 dias com a Jordânia, que foi com o próprio Guerra do Yom Kippur, perdão, com a Jordânia, com o Egito e com tantas outras nações que já admitem que o Estado de Israel é legítimo, que ele tem o total direito de existir e que podem até mesmo serem nações beneficiadas dessa relação econômica, porque dentro de Israel há um grande potencial econômico da produção de tecnologia, da produção de pesquisas científicas e também grandes mentes, né? Eu acho que do lado árabe, obviamente, nós temos a mesma coisa e grande parte da população israelense reconhece isso. No que diz respeito a esses grupos que se retroalimentam, eu concordo com você plenamente. Infelizmente, esta minoria vocal acaba, às vezes, tendo poder e realizando guerras ou realizando reações desproporcionais que só perpetuam este conflito ao longo do tempo. Se a gente for olhar essa coalizão de Netanyahu, os grupos ortodoxos, ultra-ortodoxos, né, radicais, que querem o Estado de Israel ampliando as suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, eles são uma minoria, representam talvez 15%, 20% de todo o parlamento ou de todos os votos. Algo muito pequeno perto dos outros 80%, dos outros 85% que querem a paz e querem a coexistência pacífica com as nações ao seu entorno. Então a gente vê que nenhum dos lados se facilita. Esses grupos terroristas de maneira alguma representam qualquer tipo de resistência armada, lutando por um ideal. Eles não representam o povo palestino. O maior exemplo disso é que as lideranças do Hamas, do Hezbollah, vivem todas em casas bastante chiques, seja no Catar, seja na Turquia ou até mesmo no Irã, não estão vivendo o dia a dia miserável que passa a população da faixa de Gaza ou que passa a população do sul do Líbano. Então não tem essa desculpa, é um meio legítimo de lutar contra os israelenses. Não é um meio legítimo. O meio legítimo é baixar as armas, ir atrás da diplomacia. Depois de 1945, há vários artifícios da lei humanitária internacional, das Nações Unidas, vários países mediadores, países que já baixaram suas armas e se beneficiaram dessa relação. A Jordânia é um grande exemplo disso, o Egito é outro grande exemplo disso. Então,
está na hora de fazer a política do século XXI e a diplomacia do século XXI, não pensando de maneira medieval, como aconteciam essas guerras sectárias durante as cruzadas, depois durante o século XIX e XX, por conta das divisões coloniais. Eu acho que tudo isso é um processo histórico que as pessoas tendem a aceitar, e agora, quem sabe, com esse cessar-fogo seja o caminho para o início da paz. Ainda está longe, ainda sabemos que é muita coisa para acontecer, para reconstruir, muitas pessoas que foram afetadas, muitos órfãos, muitas pessoas que ficaram amputadas. Então, essas feridas não se curam do dia para a noite, mas um cessar-fogo já é uma pequena esperança para que dias melhores possam vir ainda no ano que vem. É como você falou, Luca, eu também tenho esperança. Infelizmente, não tenho expectativa. Coronel Sérgio Marques, quer falar, por favor, por gentileza? É como o Luca falou, mais uma vez nós vamos lembrar que o Hezbollah, apesar de ser um grupo libanês, ele não representa o Estado libanês. Então, o Líbano ele é dividido com islâmicos sunitas, xiitas, temos cristãos, temos drusos, é uma cidade, é um país bastante dividido, até pela religiosidade. Mas, de maneira nenhuma, o Hezbollah representa o libanês. Apesar de, inclusive, ter um partido, né, existe um partido do Hezbollah, né, que representa a parcela xiita da população em Beirute, mas, mais uma vez, o Hezbollah não representa o Estado libanês. Infelizmente, o Estado libanês é fraco para poder eliminar esse câncer que existe, que é esse grupo terrorista fundamentalista Hezbollah. Maria De Carli também. Sim, o Sérgio mencionou aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Líbano, ele de fato, né, é uma coxa de retalhos. Cada parte do governo é coordenado por um tipo de grupo religioso, né? É sectário, cada sector, e não tem censo demográfico neste país desde 1930, justamente com medo de que haja uma implosão, aí uma guerra civil dentro de uma atmosfera que é muito, muito tensa, muito, muito frágil. Infelizmente, assim, eu Luca, não sei você, tudo bom, eu nem te dei boa tarde, né? Mas eu ando muito pessimista, muito preocupada, né, com essas guerras fragmentadas que a gente vê aí acontecendo simultaneamente no mundo. Hoje eu estava até ouvindo um podcast, nada muito encorajador em relação à perspectiva geopolítica do novo governo Trump, fazendo paralelos, não com relação ao governo Trump, mas a essas guerras que eu mencionei anteriormente, com as próprias duas guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra, que começaram com conflitos paralelos, que não tinham a escala, né, global, não foi uma guerra mundial papum, então começou com esses conflitos locais, lembrando que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial começou com a questão da Alsácia-Lorena, que é um território muito pequeno na Europa, e se tornou o que se tornou, e a gente está vendo aí duas grandes guerras em paralelo acontecendo. Então, assim, eu queria saber de você, Luca, qual é a sua perspectiva de um Trump 2 aí? Você acha que as coisas vão piorar? Esse cessar-fogo tem data de validade? Eu estou pessimista, eu acho que as coisas vão piorar muito. Infelizmente, boa tarde também você, Maria. Infelizmente, eu acho que, ou felizmente, a questão das guerras no Oriente Médio e a participação dos Estados Unidos vai envolver aquilo que os Estados Unidos realmente gostariam de fazer na região versus Divide aquilo a tela com ele. prometeu na campanha eleitoral, já que ele disse que vai acabar com todas as guerras. De fato, talvez essa fosse a possibilidade dos Estados Unidos, junto com Israel, interferir no Irã, acabar com seu programa nuclear, mas, ao mesmo tempo, ele prometeu não iniciar nenhuma nova guerra e terminar todas aquelas em curso. Então, vamos ver qual vai ser o caminho escolhido. Realmente é preocupante o cenário, esse Pacto Nacional do Líbano, 1943, que dividiu as funções de Estado em cada uma das religiões, é muito interessante. Quem sabe, num próximo programa, quando tiver mais tempo, a gente pode falar sobre ele, que é um capítulo muito interessante do Oriente Médio também, Cabeça. Luca Bassani, olha a foto, olha essa foto que eu vou colocar para você aqui. Dá uma olhada. Essa foto é de 2015. No gabinete, eu tô ali, cabelo um pouco mais pretinho, e o Netanyahu também estava um pouquinho mais novinho. E ali eu tinha perguntado para ele, até quando o senhor vai enrolar o processo de paz? E ele respondeu, enquanto o Hamas existir.